Olá, muito boa tarde. Foi há 6 anos que o Papa Francisco publicou a exortação apostólica sobre a família Amoris Laetitia, a alegria do amor, a partir das propostas de 2 assembleias do Sínodo dos Bispos e dos inquéritos aos católicos de todo o mundo. Nasceu este documento, que abria também portas para a integração de casais tidos como em situação irregular por terem, entretanto, reconstituído a vida numa nova relação. É o caso da Soledade Carvalho Duarte e do João Virota Costa. Obrigado por estarem aqui entre nós no programa Eclésia. Voltamos a conversar. Já passaram mais alguns anos também de caminho desta exortação apostólica. Mas voltava a lembrar que ela foi, a dada altura, determinante e de grande capacidade transformadora nas vossas vidas, não foi, Soledade? Foi sim, muito obrigada pelo convite, é com imenso gosto que aqui estamos novo e sim, de facto, a Amoris Laetitia foi um documento que veio trazer à nossa vida e a toda a comunidade cristã um novo olhar sobre a situação dos recasados. Desde logo, enfim, as grandes mensagens da misericórdia, do acolhimento, da abertura foram propagadas pela Igreja, o que fez com que, de facto, houvesse um novo olhar sobre a situação dos recasados. Era esta situação, de alguma forma, já trabalhavam, porque encontraram um grupo numa paróquia de Lisboa, na paróquia de Santa Isabel, chamado Reparar, e que antes desta exortação apostólica já fazia um itinerário muito na linha do que viria a ser ratificado, ao fim e ao cabo, com este documento da Igreja, o Grupo Reparar. João, foi uma descoberta para si e para vocês, para ambos, também um porto de abrigo? Foi uma descoberta, talvez mais para a Soledade, que tinha maior maturidade católica do que a minha. Para mim era tudo novo. E, portanto, esta novidade foi na sequência de muitas outras. Para a Soledade é que foi uma pedrada no charco. O Reparar não existia. Nós arrancámos com o Reparar, com o Padre Zé Manel, que nos desafiou a fazer esse movimento. E por isso foi uma oportunidade de também chegarmos às outras pessoas que estavam nas mesmas circunstâncias do que nós e fazermos igreja, sermos igreja. Para si foi também o início de um itinerário em igreja. Foi o início do itinerário, sim, foi quase no início do meu itinerário em igreja, em que eu tinha uma certa rebeldia ainda e um olhar ainda um bocadinho, se calhar, demasiado ingênuo de um conjunto de coisas, mas foi praticamente no início, sim. Soledade, então, sentiram mesmo a necessidade de fazer este caminho porque não se sentiam completos como família, não tendo este caminho em igreja, não é? E aí encontraram nesta paróquia de Lisboa, em Santa Isabel, um acolhimento que na altura não era muito generalizado. Não, de facto, não era nada generalizado e que para mim, que tinha tido, enfim, um percurso em igreja sempre, enfim, toda a minha vida, diria eu, desde a educação até depois outras atividades que fui tendo, quando, enfim, o meu primeiro casamento, enfim, ruiu, senti-me bastante perdida, sem perceber qual é que poderia ser a minha posição na igreja. E passei, enfim, todos os colapsos dos casamentos têm uma dose de sofrimento enorme. Portanto, foi uma altura muito delicada da minha vida e encontrei no padre José Manuel um porto de abrigo. Efetivamente, alguém que literalmente me levantou do chão e me disse: Soledade, tu continuas a ter o teu lugar na igreja, preciso fazermos agora aqui um caminho, com certeza, mas nunca te sintas excluída, ou não te sintas excluída da igreja. E foi aí, 2003, 2004, que realmente começámos este caminho. O João ia acompanhar muitas vezes, achava-me à porta da missa e depois ia-me buscar, até que um dia decidiu entrar, até que 2 dias depois decidiu ter uma conversa com o Padre Zé Manel, e a partir daí também deu-se uma reaproximação e uma conversão do João, e foi de facto o Padre Zé Manel que, quando nós não temos, eu fazia parte, enfim, das equipas de Nossa Senhora, etc., e pensei, não há aqui nenhum grupo, não há nada
onde nós nos possamos integrar. E o Padre Zé Manuel, com aquele pragmatismo que quem o conhece lhe reconhece, disse, pois não, mas porque é que vocês não fazem? E foi aí que de facto o João e eu pusemos, enfim, umas ideias num papel e montámos e disponibilizámos para conversar com pessoas que estavam Foi tão simples quanto isto. Foi disponibilizarmos para estarmos com pessoas que estavam nas nossas circunstâncias. Para quê? Para rezarmos juntas, para chorarmos juntos, para, de alguma forma, percebermos o que é que Deus Nosso Senhor nos queria ensinar com esta nossa nova fase da nossa vida. E foi extraordinariamente gratificante, nesses primeiros anos, o número de casais que nós nos fomos aproximando, alguns deles como nós, enfim, com 2 casamentos religiosos anteriores e com uma nova relação, com filhos, outros que eles divorciados e elas solteiras, e inclusivamente 2 delas em concreto com uma vida intensíssima da igreja, que quando se aproximaram e quando começaram uma relação e a viverem juntos com os seus companheiros, ficaram como eu, sem chão. E foi muito, muito gratificante termos feito esse caminho e inclusivamente uma dos temas que nós debatíamos era até que ponto, e com o Padre Zé Manuel também, até que ponto é que essas uniões, esses casamentos religiosos poderiam ser passíveis de serem os pedidos de nulidade. E julgo eu que em 3 casos, 3 casais que nos acompanharam, pediram, de facto, fizeram o processo de pedido de nulidade e conseguiram. Então, desse grupo, nós já fomos aos casamentos religiosos de 3 casais que conseguiram a nulidade e conseguiram contrair matrimónio religioso depois. É muito gratificante. Para o João, inicialmente, esta era uma não questão, a questão da exclusão da Igreja. Não tinha propriamente uma caminhada dentro da Igreja, mas depois, lá está, um dia entrou, não ficou no carro à espera. O que é que descobriu, o que é que o prendeu, ao fim e ao cabo, quando foi a um ou outro encontro? A conversão é um caminho, não é? Eu não estou convertido, eu estou em conversão. É muito difícil de perceber qual foi o ponto inicial. Houve vários São João de Batistas que me apontaram Jesus ao longo da minha vida. Um grande amigo meu, católico, muito inteligente, e que eu achava estranho como é que uma pessoa tão inteligente podia estar envolvida numa carneirada, como eu pensava que a coisa era. Depois foi conhecer a Soledade, que foi, digamos, o grande empurrão. E também com grande respeito pela inteligência da Soledade e conhecer a fé dela. O testemunho de fé da Soledade foi talvez o elemento mais marcante para mim nesta aproximação. E depois foi ter a graça de conhecer o Padre Zé Manuel Pereira de Almeida, porque podia ter ido falar com outra pessoa qualquer, mas fui falar com ele. E o Padre Zé Manuel, que é extremamente inteligente e pragmático, ouviu os meus desafios com muita paciência e propôs-me que lesse um livro e conversássemos um bocadinho sobre o livro a seguir. E foi assim que tudo começou. O Evangelho de Zaqueu foi o primeiro Evangelho que me marcou. Enfim, tenho assim umas marcas, mas são muitas, são várias pedrinhas. O Papa João Paulo II, a morte do Papa João Paulo II, foi o início do meu processo de aproximação. Acompanhar pela televisão o funeral do Papa João Paulo II, rever aqueles anos de vida finais dele, enfim, houve ali vários aspectos. A Soledade falava que este grupo, o Reparar, rapidamente se encheu com mais famílias na mesma circunstância. Não é difícil encontrar pessoas que realmente vivem feridas com esta, digamos, ausência de um caminho em igreja, que a dada altura, por estas circunstâncias, tinha sido interrompido. Entretanto, surge a Amoris Laetitia e acaba por ser uma confirmação, não é? Do caminho que já vinham fazendo. Sim, de facto, uma confirmação daquilo que já vínhamos fazendo e, no fundo, quase como pôr no papel algumas das orientações pastorais que algumas dos párocos já teriam, não é? Mas não há dúvida que foi um marco extraordinariamente decisivo e uma viragem, e, como disse, uma nova forma de olhar para a situação dos recasados, que acho que, de repente, ficámos...
enfim, ficámos aceitos de alguma forma num grupo, na comunidade cristã, onde nunca deixámos de participar ou de pertencer por sermos batizados, como é evidente. Mas houve ali enfim, uma aceitação. E um dos aspectos que eu também considero, e eu lembro-me que penso que na reunião, na conversa que tivemos aqui há 3 anos atrás, que eu disse que também cabe muito aos casais que estão nessas circunstâncias não terem medo de se aproximar da Igreja. A Igreja é mãe, acolhe, integra, mas tem as portas abertas, mas é preciso que se passe a porta e que se entre. Claro. E esses casais, o facto de irem falar com os seus padres, os seus párocos, exporem a sua situação, viverem e serem, enfim, terem a experiência de ouvir também as orientações dos seus padres, isto também proporciona que os padres comecem a ter um conhecimento muito mais profundo daquilo que é as circunstâncias particulares de cada um, a dor de cada um, e encontrarem formas também de os acompanhar. Por isso, acho que é importante esta abertura e o Amores Letícia, e também é muito importante que os casais ou que as pessoas individuais não tenham medo de se aproximar. Porque mesmo com tudo isto, enfim, e agora há muito pouco tempo, eu tive uma pessoa, enfim, com quem me cruzei, que me dizia: eu tive um casamento católico e agora estou casada há 30 anos e nunca mais nunca mais fui a uma igreja. Eu disse: mas porquê? Porque eu acho que não vou ser aceito. A falar com o padre e depois logo ver se vai ser aceito ou não. Com certeza que é aceito e com certeza que está dentro, que está em igreja. E pronto, enfim, neste caso particular, porque foi uma coisa muito recente, ela foi e mandou-me uma mensagem profundamente comovida a agradecer a conversa que tinha tido com esse padre, a dizer que se sentia muito leve e quase que lamentava porque é que tinha demorado tanto tempo a ir. E é isso que de alguma forma, é uma das mensagens que eu queria passar, aos casais que estão nestas circunstâncias, quer ele, quer ela, quer a família, não se sintam excluídos, vão falar com os seus padres, vão falar com as pessoas que estão ligadas às paróquias, tentem fazer um caminho e que tentem, de alguma forma, comunicar aquilo que estão a sentir, aquilo que estão a viver e pedir ajuda para poderem fazer, de facto, esse caminho em Igreja. João, de alguma forma este documento ajudou a descer a doutrina da Igreja um bocadinho do céu à terra, no sentido de aproximá-la da realidade concreta de vida das pessoas, que é real e nem sempre a ideal sonhada, mas a realidade tem caminhos muito diferentes, não é? A Igreja somos todos nós somos Igreja. E um bocadinho na sequência daquilo que a Soledade estava a dizer, este documento deu estrutura, eu diria, e encorajou muita gente que precisava de uma orientação para poder dar o passo. Se calhar nem toda a gente ainda deu esse passo, ainda há muita gente a caminho, a começar Casais e Igreja. Casais e Igreja. Sim, mas eu não excluo, eu não separo a Igreja cúpula da Igreja nós, não é? Somos o mesmo. Até porque muitas das resistências que nós percebemos que existiam era por parte dos leigos. Nós chegámos a pertencer a grupos de oração em que as pessoas estavam incomodadas com a nossa situação e saímos. Portanto, é questão de não causar escândalo. Por isso, não são só os padres que têm que fazer o seu caminho de aceitação. Se calhar a maior parte deles já fez. Eu diria que grande parte dos padres já o terá feito. Pode haver alguns que não tenham feito. E então o meu conselho a quem procura apoio é que procure outro. Fale com outro. Mas também, junto dos leigos, há muita falta de entendimento. Ainda há muita ideia de que... por exemplo, o acesso ao sacramento da comunhão é um prémio de bom comportamento. Só para quem está sempre certinho e fez todo o caminho bem feito é que poderá ter acesso, por exemplo, à comunhão. E não há um bocadinho este pensamento. Mas desceu do céu porque o Papa Francisco é um homem inspirado e muito inspirador, mas esta capilaridade que agora também estamos a ver, que ele iniciou este sínodo, mais uma vez com esta descentralização extraordinária que ele fez, esta capilaridade já existia, a Igreja tem 2000 anos, por isso já existia. Nós é que se calhar estamos muito empedernidos. Entretanto, como é que está o Grupo Reparar?
Bom, o Grupo Reparar, e acreditamos nós que pelas boas razões, tem estado menos ativo nos últimos anos. E acreditamos que pelas boas razões porque achamos que as pessoas nas nossas circunstâncias começam a ter acolhimento nas suas paróquias e não têm que vir para a paróquia de Santa Isabel para terem esse acolhimento. Mas existe, enfim, estamos disponíveis, continuamos a receber e a rezar com as pessoas que nos procuram e, basicamente, enfim, a enviá-las e a encorajá-las a que se aproximem das suas paróquias e façam esse seu caminho, inseridas na comunidade onde estão e não fora dela. Não têm que ter vergonha. E essa também é uma mensagem que eu queria deixar. As pessoas sentem-se um bocadinho estigmatizadas e têm, de alguma forma, um bocadinho quase que vergonha de aparecerem agora nestas novas circunstâncias. Não tenham. Deus Nosso Senhor sabe o que faz e sabe o que nos quer ensinar, portanto nós só temos é que descobrir. Talvez. Sim, claro. Talvez o próprio Reparar tenha que fazer uma evolução. Nós, quando lançámos o Reparar, não estávamos a pensar em recasados. Estávamos a pensar num conjunto de pessoas que, por alguma razão, estavam a sofrer ou tinham sofrido uma separação. Algumas ainda com a esperança de que essa separação não fosse definitiva e que a coisa pudesse funcionar e retorcer. E houve um caso em que isso aconteceu. E depois foi ao longo do tempo que fomos percebendo que a maior parte das pessoas que nos procuravam eram pessoas que estavam em situação dita irregular, na altura, e o Reparar acabou por se transformar mais num acompanhamento de casais irregulares. Hoje em dia, como a Soledade diz, talvez a pandemia também tenha sido uma causa, mas acreditamos que é essencialmente porque as pessoas se sentem muito mais acolhidas, mas de vez em quando descobrimos estas situações, pessoas estão caladas e há 30 anos que estão em sofrimento e que não dizem nada e que numa conversa isto vem à tona e, portanto, estes programas ajudam a que essas pessoas que nos ouçam percebam que conversem, abram-se, porque a Igreja acolhe. Mas também, se calhar, é a altura do Reparar fazer a sua evolução. Uma vez que estas pessoas já se sentem mais acolhidas, há outros problemas na vida dos recasados e das pessoas que procuram refazer a sua vida, como, por exemplo, a questão dos filhos, a questão dos enteados. Essa gestão é uma questão complexa, muito complexa nos casais recasados. Enfim, e há que rezá-la também e conversar e ter abertura e encontrar reciprocidade nas outras pessoas e encontrar caminhos. Claro. Foi há 6 anos a exortação apostólica Amoris Laetitia. Recordo na altura, não sei se a Soledade ou o João referiram que daqui a 100 anos ainda se vai falar dela. Portanto, 6 anos é uma fração de segundo. Mas o que é que acha que faz falta agora para uma maior implementação, uma maior concretização destas recomendações também da Igreja, porque não é o Papa que diz, isto resulta dos sínodos e também do pronunciamento dos fiéis de todo o mundo. O que é que falta para tornar a Amoris Laetitia ainda mais presente na vida das pessoas? Olha, falta rezar mais. E é preciso, na minha opinião, enfim, ter estes temas sempre muito presentes e muito entregues e muito rezados. Depois falta que, de facto, que todos esses casais ou todas essas pessoas que estão nestas circunstâncias entrem na Igreja, passem a porta de entrada, porque a Igreja acolhe e integra e não as vai julgar, nem as vai, com certeza, pôr de fora. E falta, diria eu, haver enfim, um caminho que se possa fazer, mais uma vez com muita oração, para haver ainda uma maior integração destas situações no seio da Igreja, nomeadamente das questões dos sacramentos, enfim, ser mais claro essa possibilidade de aceder não só ao sacramento da comunhão, como o João referiu, mas aos outros sacramentos, a todos os outros sacramentos, da reconciliação, o próprio crisma e a Santa Unção, que também é um outro, como sabemos todos, é um outro sacramento. Portanto, haver aqui, acho que o passo seguinte, com tempo, a Igreja é sábia, tem 2000 anos de história, portanto as coisas demoram o seu tempo, mas é haver aqui um trabalho para poder haver uma maior clarificação das pessoas nestas circunstâncias poderem aceder a todos os sacramentos da Igreja. João, mas é também um desafio sempre trabalhar esta dimensão na Igreja do acolhimento, da misericórdia, da abertura ao outro, não é? De ultrapassar os preconceitos. Esse é um trabalho de sempre. É um trabalho de sempre e agora acho que, talvez, até em complemento à resposta da Soledade, uma das coisas que faz falta é tempo.
A Igreja tem 2000 anos e faz as coisas com uma certa tranquilidade e com muita sabedoria. E por alguma razão as coisas demoram o seu tempo. Até porque Mas às vezes a circunstância de vida das pessoas também não tem tanto tempo. Exato, e não, eu que o diga, porque eu inicialmente era todo um rebelde e não compreendia um conjunto de coisas. Por isso, sim, também porque estou mais velho, se calhar estou mais insensível ao fator tempo, enfim. Mas a Igreja é feita de muita gente diferente, em muitos continentes, com culturas muito diferentes, enfim. Isto não é uma solução, não há soluções muito fáceis para a Igreja Universal, não é? E por isso é que as orientações pastorais são muito importantes. Penso que este movimento que está a ser feito nesta altura é mais um movimento extraordinariamente inteligente do Papa Francisco, que este movimento de descentralização neste sínodo é o passo seguinte. E é uma chamada à responsabilidade, que é nós agora que nos sentimos todos igreja, que até somos ouvidos em tanta proximidade, nas nossas paróquias, nas nossas casas, nas nossas famílias, nós passamos a ter uma responsabilidade de levar aquilo que a Igreja cúpula, de alguma forma já difunde e tão abertamente já defende, e somos nós a mostrar a misericórdia e darmos o testemunho aos outros, porque essa é a prova. O Papa pede um estilo novo. E esse estilo novo agora compete-nos a nós abraçá-lo e propagá-lo. E depois, a encíclica não fala apenas destas situações desafiantes, pastoralmente falando, fala da alegria do amor. E é aí que está tudo, não é? Ao fim e ao cabo, a qualidade da relação que também têm e este amor que alimentam diariamente. Sim, de facto, às vezes, eu particularmente, se calhar, quando penso na Amoris Laetitia, tendo muito a pensar no capítulo 8. E o capítulo 8 é só... Tem mais capítulos. Tem mais, mas eu tendo muito a centrar-me no capítulo 8 e tem mais. E, de facto, a questão da alegria do amor e a questão da vivência em casado e em casado, enfim, em igreja, em família, em sociedade, é tão ou mais desafiante do que outros casais que não estejam nas circunstâncias ou que estejam numa outra circunstância, enfim, mais regular, entre aspas, a nível da Igreja. E é isso, e é sobretudo o testemunho. Acho que o João há dias falava na questão do testemunho, enfim, numa outra conversa, e é sobretudo, acho que é sobretudo o testemunho. É o nosso testemunho de vida, é a forma como nós tocamos na vida das pessoas que as pode fazer despertar, e temos essa obrigação. O tempo não nos permite ir mais além, mas eu agradeço muito o vosso regresso aqui aos nossos estúdios e a forma também como o vosso caminho de auxílio e de diálogo com tantas outras famílias a partir desta comunidade de Santa Isabel em Lisboa, mas que agora também com a Amoris Laetitia irradiou a tantos outros lugares. Muito obrigado pela vossa partilha, pelo vosso testemunho. A terminar, recordo que amanhã, após as 6 da manhã, pode escutar, ainda na Antena 1, a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.